A aula de hoje será sobre é, René Descartes. Né? Nós já fizemos todo um introito, toda uma introdução sobre o autor, toda uma introdução sobre sobre a filosofia moderna. Falamos dos fatores históricos que produziram, que resultaram na formação da modernidade, da filosofia moderna, a importância que foi a Reforma Protestante. Falamos, além da Reforma Protestante, falamos da importância do Renascimento, o Renascimento trazendo como elemento-chave o elemento do humanismo, né? O antropocentrismo. Vimos também a importância da revolução científica no que diz respeito ao mecanicismo, ao heliocentrismo, a uma nova concepção da noção de infinito, e também vimos no ceticismo o retorno do ceticismo, um certo relativismo, uma vez que com a Reforma Protestante você tem uma pluralidade de visões de interpretações sobre as Sagradas Escrituras. É nesse ambiente conturbado, de muitas transformações, que vai nascer, que vai viver René Descartes, o importante filósofo francês, considerado o primeiro filósofo moderno, René Descartes. É claro que eu poderia citar, é claro que quando a gente fala de filosofia moderna, a gente não está falando apenas de René Descartes. É claro que dizer o primeiro filósofo moderno é muito mais uma metáfora do que outra coisa, porque se você parar a pensar, por exemplo, Thomas Hobbes é um filósofo moderno. Thomas Hobbes nasceu em 1588, ao passo que René Descartes nasceu em 1596, 8 anos depois. Né? Francis Bacon é um filósofo moderno e anterior de Descartes. Maquiavel pode ser enquadrado como um filósofo moderno, bem anterior a Descartes. Mas Descartes ele pode ser colocado como o primeiro filósofo moderno, porque ele enseja uma característica fundamental da modernidade, principalmente no campo da epistemologia, que é o campo de estudo dos alunos do segundo ano, no campo da filosofia do segundo ano, que é a discussão sobre a subjetividade. De fato, o sujeito será colocado como elemento central para se entender o conhecimento. Evidentemente, alguém poderia me perguntar, mas André, o conceito de sujeito não está presente, também já não existe na Antiguidade, também já não existe na Idade Média? Claro que existe. De alguma forma, quando, por exemplo, Aristóteles está falando do sínolo, do indivíduo, há um sujeito ali já sendo pensado. E muito mais na Idade Média. Quando você fala de uma salvação pessoal, você está falando de uma salvação de um indivíduo, da pessoa, do próprio crente, do próprio fiel. Mas o indivíduo, há uma diferença entre falar de um indivíduo, ou mesmo de pessoa, e quando se fala de sujeito. Sujeito é quase que constituindo uma dimensão própria, fundada na concepção de uma primeira pessoa, ou seja, de um discurso centrado em si mesmo, e que vai ser fundamental para operar e compreender o que é o mundo. Isso realmente é algo moderno. Você realmente não tem tão presente, nem na Antiguidade, e nem na Idade Média, e muito menos na Antiguidade. E Descartes é talvez esse autor que introduz essa marca distintiva da modernidade e da idade contemporânea em relação aos períodos anteriores. O seu famoso cogito ergo sum, penso, logo existo, ou penso, eu sou, como outros traduzem. Bem, quem foi Descartes? Descartes nasceu em 1596 e faleceu em 1650, aos 54 anos. Nasceu na França e morreu
na Suécia. Acho que é isso, na Suécia. Tá? Descartes viveu, portanto, 54 anos, uma vida relativamente curta, mas intensa, marcada por viagens, marcada pelo estudo, marcada por dois elementos que parecem contraditórios, mas estão presentes o tempo todo na vida de Descartes. Um elemento de grande exposição, de um indivíduo que vive a alta corte, não é à toa que ele vai para a Suécia a pedido da rainha Cristina, né? Um indivíduo que vive na alta corte, um indivíduo de uma vida pública intensa, né? Que participa de expedições, e ao mesmo tempo um indivíduo que é um pensador isolado, né? Na solidão do seu quarto, uma reflexão de si consigo mesmo. Essa é uma marca dupla. E essa marca está presente não apenas na vida de Descartes, mas na obra de Descartes. E nesse sentido, quando a gente fala de Descartes, a gente tem que falar da vida dele. É um autor que exige a compreensão. É um autor que, sem compreender um pouco a sua vida, a gente não compreende também a sua obra. Uma vez que ele é um autor, e quando eu falo desse eu, esse sujeito, e mostra como Descartes é um texto inovador, é preciso lembrar que os textos de Descartes são geralmente escritos em primeira pessoa. O sujeito não abdica da sua vida para refletir. Pelo contrário, é um eu refletinte. É um eu que reflete e que avalia não apenas a sua vida como o mundo. Há uma carga, até eu diria, não apenas epistemológica, mas existencial. É um indivíduo refletindo sobre a sua existência. Não é à toa que Descartes, no século XX, vai influenciar depois os existencialistas. Sartre, Camus, tantos outros, os fenomenólogos, né, no século XX. Quem é esse Descartes? Esse Descartes é um jovem que estuda numa das escolas mais importantes no século XVII da França, a escola de La Flèche. A escola de La Flèche é uma escola jesuíta, e uma escola que é de uma das melhores escolas mesmo, uma escola de alto padrão. Inclusive, ele teve em La Flèche um de seus grandes incentivadores, que foi o filósofo e padre e professor, o padre Mersenne, de que ele muito cita, no qual ele nutriu uma longa amizade. Bem, esse Descartes é um jovem que se apaixona rapidamente pelas ciências. Ele tem três grandes interesses quando jovem. Esses três grandes interesses vão nortear sua vida como um todo. Um interesse pelas ciências médicas, certamente pela biologia, mas principalmente pela medicina. Seus estudos no campo da medicina são importantes, né? Descartes foi um importante médico. Um interesse pela astronomia, e nesse sentido, Descartes, esse interesse dele pela astronomia vai aparecer principalmente no apoio e no interesse dele pelos estudos feitos por Copérnico e principalmente por Galileu, e o interesse pelas matemáticas. Descartes nutre, portanto, uma tríade, três interesses aparentemente dispersos, não conectados. As matemáticas, Descartes é um grande matemático, a medicina e a astronomia. De alguma forma, a metafísica cartesiana, a ciência das causas primeiras que Descartes vai desenvolver, a sua forma de desenvolver essa ciência das causas primeiras, que é a metafísica, ela traz muito bem, ela amarra muito bem o interesse de Descartes de juntar essas três coisas, de juntar esses interesses dispersos, típicos da personalidade de Descartes, para pensar a ciência como um todo. Ou seja, Descartes ele quer pensar a ciência como um todo ordenado. E isso é a grande tarefa e a grande contribuição de Descartes sobre o
o problema do conhecimento. Ele procura ordenar, ele tem o interesse de ordenar todos os saberes de forma tal que eles pudessem estar reunidos, sintetizados, alinhavados. Nesse sentido, a filosofia cartesiana ela se assemelha em muito à expectativa platônica e aristotélica, buscar uma sistematização de tudo, só que com um olhar e com um recorte diferente do de Platão e de Aristóteles. Eu diria, inclusive, que Descartes vê em Aristóteles o seu maior rival. Por quê? Porque estudando a escola de La Flèche, Descartes tem contato direto com os estudos do tomismo, os estudos dos textos dos escolatas, os estudos da escolástica, que é a segunda fase da teologia cristã desenvolvida na Baixa Idade Média. Ele tendo contato com esses autores, principalmente Tomás de Aquino, ele percebe o quanto esse discurso, o discurso da lógica aristotélica, é um discurso muitas vezes puramente especulativo, não é nem especulativo, seria a palavra adequada, puramente, eu diria até verborrágico, ele é um mero aparato de estudos de silogismo, de lógica clássica, e que não produziam, de fato, uma conexão com o mundo. Essa conexão teria que ser buscada por outro ambiente, que não o ambiente da lógica aristotélica, que não a inspiração da lógica clássica aristotélica. E essa inspiração que ele vai tomar, que ele vai se deter, é aquela inspiração que ele toma, que ele apreende não com Aristóteles, mas fora da escola de La Flèche, com os autores modernos, os cientistas modernos, particularmente com Galileu, que é o exemplo das matemáticas. As matemáticas pareciam para Descartes um modelo apropriado para se pensar a ciência futura. A gente pode dizer, sem menor sombra de dúvida, que a ciência moderna é de inspiração cartesiana. O que eu digo de inspiração cartesiana? De inspiração na ideia de que as matemáticas ofereciam uma trilha segura para o conhecimento. Eu poderia traduzir a natureza em códigos matemáticos. Isso é um ponto importante da obra cartesiana. A defesa da matematização das ciências. Defesa essa que não está apenas em Descartes, está presente também em Galileu. Já é Galileu que diz que Deus escreve, se Deus fala uma língua, essa língua é a matemática. Um outro ponto importante é quando ele pensa essa questão da matemática, ele pensa isso como método. Então Descartes tem uma outra preocupação importante, uma preocupação inclusive maior do que a de Galileu, ainda que também haja em Galileu essa preocupação. Quando a gente fala do método científico, a gente está pensando em Galileu. Ele tem uma preocupação de que as ciências precisam se estabelecer segundo um método, uma metodologia. A exigência de um método. Essa exigência de um método aparece para Descartes desde muito cedo. Aos 23 anos, 23 anos, Galileu teve um sonho da noite do dia 10 para o 11 de novembro. Da noite do dia 10 para 11 de novembro de 1619, aos 24 anos, Galileu teve um sonho. Descartes teve um sonho. Esse sonho dava a ele um amparo do que deveria ser o futuro da ciência e o seu papel no desenvolvimento da ciência moderna. Nesse sonho, ele entende que o inspira, ele entende que a sua tarefa como filósofo é o estabelecimento sólido de uma ciência moderna, é um estabelecimento sólido de uma metodologia e de critérios sólidos para a ciência moderna. Nesse sentido, há um pressuposto em Descartes, que também vai estar presente em Descartes, que também é um novo elemento que vai fundamentar toda a filosofia moderna a partir de então, até o iluminismo, que é a compreensão de que a razão de que um homem é um ser racional.
O que significa dizer que um homem é um ser racional? Dizer que um homem é um ser racional significa dizer que um homem, de que a razão é uma faculdade nobre do homem comum que garante ao homem a propriedade de conhecer as coisas através de raciocínios. Essa razão vai ser chamada por Descartes de lumen naturale. Eu falei por Deus porque eu me lembrei que ele entende que a razão é uma bênção dada por Deus ao homem, digamos assim. De lumen naturale. O que é lumen naturale? Uma luz natural. Ou seja, para Descartes, a razão é uma luz natural, que é concedida ao homem, e o homem, e em vista disso, o homem pode conhecer as coisas. Essa palavra razão, ela aparece de diversas formas, como luz natural, e tem um outro aspecto importante que aparece no discurso do método. No discurso do método, Descartes fala de que todos nós, de que é democrático o bom senso. Essa frase é interessante. Por que democrático o bom senso? O bom senso é a luz natural da razão. Então a razão, ela me permite conhecer de fato as coisas e ela é universal. O que significa dizer que ela é universal? Que ela é uma garantia a todos os homens. E, portanto, qualquer um, fazendo uso livre do seu exercício da razão, poderá chegar a verdades científicas. Isso é algo muito específico, muito forte da teoria cartesiana. Essa ideia de uma luz natural e de uma luz que é universal, não apenas universal no sentido de produzir universalidade, de produzir conhecimentos válidos para todos, mas válidos para todos porque todos os seres humanos são racionais e são capazes de, ouvindo a opinião de alguém, conseguir se conectar à inteligência dessa pessoa, conseguir se conectar à razão dessa pessoa e compreender o que esta pessoa está dizendo, seguindo os mesmos raciocínios. Isso é fundamental como uma pauta para o conhecimento. Isso é Descartes. Descartes, portanto, tem uma extrema preocupação na tentativa que ele quer unificar as coisas e dizer todos os saberes podem ser unificados pelo fato de todos os seres humanos serem racionais, entende a necessidade de um método que garanta, que oriente um homem para chegar à verdade. Isso já aparece numa obra precoce dele, que ele escreve em 1628, chamado Regras para a Orientação para a Direção do Espírito. Regras para a direção do espírito são regras que levam em conta o campo da lógica e da matemática. Esse espírito não é um espírito qualquer, é a nossa razão. Quando ele está falando de espírito, está falando regras que podem nos orientar para raciocinarmos bem. A gente não apenas raciocina livremente, a gente raciocina bem se nós seguirmos certos princípios ou regras. E essas regras deverão ser seguidas à risca. Inicialmente são 21 regras, depois ele vai reduzir no discurso do método a 4 regras básicas, e por fim uma única regra nas meditações metafísicas, as famosas meditações de prima filosofia, meditações da filosofia primeira, da metafísica. Ok? Então essa é uma apresentação geral de Descartes. Descartes, em 1626, ele estava em pleno desenvolvimento da sua obra. Ele começou a desenvolver um tratado de física. Esse tratado se chamaria Tratado do Mundo e da Luz. Traité du Monde et de la Lumière. O Tratado do Mundo e da Luz era um tratado que chegava a uma conclusão. Ele corroborava com o mecanicismo de Galileu. É uma característica dos cientistas, e até dos filósofos, mas principalmente dos cientistas. Quando o cientista desenvolve uma teoria,
ele não apenas uma pessoa desenvolve uma teoria, várias pessoas desenvolvem várias teorias. Elas se influenciam e vão chegando a conclusões semelhantes. O trabalho de corroborar é quando você chega a conclusões mais ou menos semelhantes, parecidas com as conclusões de outro. O Tratado do Mundo da Luz não é um livro original, é um livro de corroboração. É um livro que o autor, Descartes, diz, olha, eu corroboro com a teoria de Galileu. Eu fiz os mesmos testes aqui em casa e deram certo. Eu corroboro com a teoria. Descartes estava prestes a publicar este livro. Estava prestes a publicar, acho que já estava, inclusive, sendo produzido na gráfica, digamos assim, já estava, inclusive, já correndo as folhas. Quando Descartes teve conhecimento, em 1633, da prisão de Galileu pelos mesmos motivos. Ou seja, Galileu foi preso, e não apenas preso, posteriormente condenado, pela sua teoria heliocêntrica, considerada uma teoria herética. Descartes, que estava para corroborar com essa teoria, fica espantado, assustado, eu diria mesmo apavorado, e temerário a isso, ele manda suspender a sua obra. Ele suspende a obra, o Tratado do Mundo da Luz. Essa obra, inclusive, só vai ser publicada post-mortem, depois que ele morrer. Tá? Diante disso, Descartes, por um certo tempo, decide não mais publicar. Até que ele novamente retoma esse desejo e publica a sua primeira grande obra. É bom lembrar que nesse período, né, entre o início da escritura, do início quando ele começa a escrever o Tratado da Luz, em 1626, né, 1624, quando ele começa a escrever, está prestes a ser publicado em 1633, quando o Galileu é preso. E a publicação da sua primeira grande obra, que é o Discurso do Método, é uma outra coisa que vai fazer parte, que não pode ser deixado de destacar na vida, da biografia de Descartes, é Descartes ter promovido um autoexílio. Ou seja, a prisão de Galileu desperta nele um certo temor diante de ele vir a ser, tal como Galileu, repreendido. E a gente sabe que a repressão produzida pela Santa Inquisição, né, era terrível. Não custa lembrar que que Descartes nasceu em 1596. Em 1600, quando ele tinha 4 anos, Giordano Bruno estava sendo queimado na fogueira por afirmar que o universo é infinito. Então a gente sabe que a reforma protestante, a contra-reforma, ela teve como objeto fundamental inviabilizar o avanço do protestantismo, mas ela teve os seus efeitos colaterais. Um desses efeitos colaterais foi a repressão demasiada, mais do que inclusive havia durante a Idade Média, em alguns aspectos, a todo o texto produzido ao desenvolvimento da ciência da época. Ok? E aí, por isso, ele faz um autoexílio, ele se exila. Ele sai da França, que está vivendo literalmente uma guerra civil religiosa entre católicos e protestantes, e vai para a Holanda, em 1626, a convite de um matemático, Isaac Bikman, matemático e um amigo seu. A Holanda é uma recente república que se tornou liberta da coroa espanhola. E a Holanda, diferente do que estava acontecendo na França, na Itália e nos países ibéricos, né, Espanha e Portugal, a Holanda é um país que, dos países continentais, com exceção da Inglaterra, dos países continentais, é sem dúvida nenhuma o país mais em que há uma forte tradição de tolerância. Ou seja, o clima é um clima de tolerância que permitiu
não apenas a Descartes, mas a outros autores, aí você vai ler um Spinoza, também vivendo na Holanda, por exemplo, que garantia a esses autores desenvolver suas teses de maneira um pouco mais sossegada, se sentindo menos temerários de sofrerem algum tipo de punição devido aos seus textos. Descartes se exila na Holanda. E fica na Holanda quase o resto da sua vida. Metade da sua vida é na Holanda. E é nesse período, na Holanda, que ele publica os seus livros mais importantes. Para começar, o famoso livro Discurso do Método. Na verdade, o Discurso do Método é um livro, é um conjunto. Vem o Discurso do Método mais 3 livros juntos. O Discurso do Método é uma introdução sobre metodologia, sobre método, e sobre metodologia, uma teoria metafísica, que vai antecipar 3 obras que foram publicadas conjuntamente: a Dióptrica, o Meteoros e a Geometria. É na geometria ali que aparece o famoso plano, a ideia do plano cartesiano, que vocês já estudaram na infância e adolescência de vocês. Tá? Palavra cartesiano em homenagem a René Descartes. Porque quando um autor publicava um livro, em geral os livros eram publicados em latim. E não apenas os textos eram publicados em latim, como também os nomes eram traduzidos para o latim. E René Descartes era traduzido para o latim por Renatus Cartesius. Por isso cartesiano em homenagem. Tá? O Discurso do Método é um livro que já tem um aspecto assim revolucionário. O livro em si, o Discurso do Método, essa introdução que é o Discurso do Método, foi escrito originariamente em francês. O título original é Discours de la méthode. E isso é algo revolucionário, é um escândalo, porque os livros não eram escritos nas línguas faladas. Eram todos escritos em latim, e não em francês, e não em provençal, e não em holandês, e não em alemão, e não em português, e não em espanhol. Eram escritos originariamente em latim. E esse livro é um livro de metafísica escrito em francês. Nisso, já pode-se colocar que Descartes, ao lado de Montaigne, podem ser colocados como literalmente introdutores da literatura francesa. Iniciadores daquilo que a gente pode chamar de uma literatura francesa. Então você começa a perceber a grandeza de Descartes. Nesse livro, o Discurso do Método, como o próprio nome diz, há uma preocupação sobre o método, no qual ele vai apresentar as 4 regras fundamentais para se pensar corretamente, segundo ele. Essas regras são as regras que ele extrai do estudo da geometria, ou seja, as regras dos geômetras. E a geometria é uma ciência fundamental para Descartes, porque é uma ciência que permite um entendimento sobre o que é matéria na sua característica mais fundamental, a extensividade, a extensão. As 4 regras que são evidência, análise, síntese, verificação ou enumeração. Depois, esse livro é publicado em 1637, ou seja, 4 anos depois da prisão de Galileu, do início do processo de condenação de Galileu, em 1637. Descartes retoma o desejo de publicar. Em 1641, ele vai publicar o seu livro mais conhecido, aquele que vai lhe garantir notoriedade internacional, e conjunto à notoriedade, as críticas. Esse livro foi escrito em latim, originalmente em latim. São as Meditações de Prima Filosofia, as meditações da filosofia primeira, ou também, entendi que a filosofia primeira é a metafísica, as chamadas meditações metafísicas. Em 1644, ele publica um novo livro, do qual reúne as suas ideias fundamentais. Esse livro são os princípios da filosofia. E nesse livro, a sua notoriedade já é tamanha que ele vai manter
forte correspondência, é uma coisa que é muito importante também para os estudiosos de Descartes. Para aqueles que estudam a filosofia de Descartes, é sempre muito interessante estudar também as cartas que Descartes manteve. Como ele ganha notoriedade, vai ter forte correspondência dele com outros autores. Por exemplo, com Thomas Hobbes, o famoso filósofo de ética e política inglês, de ética e política, Thomas Hobbes do Leviatã, manteve forte correspondência com René Descartes. Padre Mersenne continua mantendo, Constantin Huygens, Fermat e outros autores vão manter correspondência com Descartes acerca de questões pertinentes à ética, à política, à metafísica, à matemática. Por fim, 1641, as meditações, 1637, o discurso do método, 1641, as meditações, 1644, 3 anos depois, os princípios da filosofia, e 4 anos depois, a famosa obra, e sua última grande obra, As Paixões da Alma, em 1648. As Paixões da Alma, ele é um livro estimulado pela princesa Elizabeth de Boêmia, no qual ele desenvolve a sua teoria geral sobre moral, e uma teoria de caráter psicológico e, eu diria até fisiológico, sobre a natureza da alma, de como se dava a relação entre a alma e o corpo. Em 1650, Descartes é convidado pela rainha Cristina da Suécia a lhe ensinar. Ele o convida que ele lhe dê aulas. Tem inclusive um filme, acho que é A Rainha Virgem, se não me engano o nome é esse. Não tenho certeza, tem que procurar. Que fala sobre a vida da rainha Cristina da Suécia e tem um trecho mostrando quando a relação, as conversas dela com Descartes. É bacana, interessante isso. A relação dela com Descartes, as cartas, né, porque ela foi uma importante, uma déspota esclarecida, pode dizer assim, ainda que na época o termo não era tão apropriado. Esse é um termo mais apropriado no século XVIII. Mas foi uma espécie de déspota esclarecida. Ela tinha um grande apreço pelo estímulo das artes e das ciências. E um grande apreço pessoalmente por Descartes. Ela o convida, ele aceita o convite, vai à Suécia lhe dar aulas, lhe prestar o serviço de lhe ensinar. Ao que parece, na Suécia, devido ao clima muito frio, e pelo que dizem, as aulas se davam de horário muito cedo, ele acaba adquirindo uma pneumonia e morre aos 54 anos. Ele morre poucos meses depois que ele vai para a Suécia. Alguma coisa de 4, 5 meses depois ele falece. E morre precocemente, a verdade é essa. Eu imagino o quanto ele poderia ainda ter produzido se ele tivesse morrido em 1650. A sua vida relativamente curta foi intensa e permitiu uma obra de envergadura, principalmente em algumas questões fundamentais, como a necessidade de uma metodologia, a compreensão de que a razão é um discurso, é uma luz natural que permite ao homem compreender as coisas, e de que essa razão ela é democrática, ela é uma razão pública, né? Uma razão pública, eu sempre me lembro do uso público da razão lá do Kant, né? No que é o esclarecimento, quanto isso tem uma influência cartesiana, dizer, nós somos seres racionais e a razão é pública, que, em outras palavras, seu raciocínio de forma correta, você pode se conectar com o que eu estou falando e entender aquilo que eu estou dizendo. Né? Quase que um traje ao pessimismo de um Gorgias, de Leontinos, que dizia que aquilo que sabemos, se soubéssemos, seria possível de ser comunicado. A razão permite essa comunicação. Ela é que afiança, ela é universal e garante isso. Muito bem. Outro ponto importante, uma vez que a razão ela é universal, ela é universal, ela é pública, mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser pessoal. É a minha razão. Essa afirmação do sujeito e a responsabilidade do sujeito pelo conhecimento.
né? A necessidade de um espírito investigativo pela ciência ser de ordem pessoal. E tendo em vista que são obras ordenadas por um único sujeito, e que as obras ordenadas por um único sujeito são melhores do que por mais de uma mão, a ciência deveria ser alicerçada pelo trabalho de uma inteligência isolada. Isso é um outro ponto importante. Descartes ele fala isso principalmente no discurso do método. No discurso do método, ele deixa claro que ele compreendia como uma exigência a necessidade. Ele fala das questões dos edifícios. Ele diz, qual o melhor edifício? Qual a melhor forma de refazer um edifício? Destruí-lo e fazê-lo de novo, ou reformar as partes, reformar aquilo que já está em ruínas. Quer dizer, quando a gente refaz aquilo que já foi feito, fica mal feito. Ou seja, há uma fragilidade inerente que deve ser sempre preservada. A preservação de edifícios lida com isso, em tentar preservar aquilo que já está fragilizado. Esse é o desafio do trabalho de restauração. Então, o mais fácil é você destruir o edifício todo e reconstruí-lo. Ele vai dizer, o papel do sujeito de conhecimento, e aí aparece o sujeito de conhecimento, né, essa importância da subjetividade como a porta-voz do conhecimento, aquela que vai proferir o conhecimento, aquela que é responsável pelo conhecimento. Descartes vai dizer, olha, é preciso, nessa responsabilidade, é preciso que se destrua e se reconstrua o edifício de maneira segura. E essa forma de se construir de forma segura, fazendo uso da razão, é no entendimento de que o mundo deve ser explicado de forma ordem geométrico. Ou seja, de forma como a matemática, ela é, sem dúvida nenhuma, para Descartes, a grande mantenedora. As verdades da matemática, elas pareciam suportar as contingências do tempo e do espaço. A gente tem que lembrar que Descartes está no meio de uma crise da fé. Há um retorno do ceticismo. Há guerras civis religiosas. Não há mais uma segurança sobre qual a verdade a ser seguida. O cristianismo está em crise, a verdade é essa. Com a reforma protestante, o cristianismo está em crise, porque você não tem mais uma unidade institucional garantindo, inclusive, a unidade da doutrina. Em vista disso, ele vai dizer, olha, a matemática parecia garantir essa unidade que tinha sido perdida. Por isso, um valor pelas matemáticas. Ok? Hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente começa a falar sobre a importância do discurso do método. Ou seja, a gente vai falar da primeira obra cartesiana, o discurso do método. As 4 regras que Descartes elenca como fundamentais para o entendimento humano. E vamos começar a falar um pouquinho, dando entrada às meditações cartesianas. Se der tempo, é claro. Particularmente, a gente vai falar da primeira meditação, das coisas que eu posso duvidar. Tá? É quando Descartes vai enfrentar o ceticismo e vai procurar vai levar em conta, vai enfrentar o ceticismo, levando às últimas consequências, justamente na busca de uma certeza absoluta sobre as coisas. De uma certeza apodítica, irrefutável. Indubitável, que não pode ser colocado em dúvida. Ok? Abraço a todos. Vamos seguindo.